A doutrina espírita é um arquipélago de luz que chegou à Terra no dia 18 de abril de 1857. A humanidade desesperada rogava aos céus que mandasse a resposta às suas interrogações afligentes. E os espíritos nobres, como verdadeiras estrelas, desceram ao orbe sombrio e iluminaram as consciências, abrindo espaços para a reflexão, para o encorajamento e para a dedicação ao reerguimento moral e espiritual de si mesmas. A doutrina espírita, ou terceira revelação judaico-cristã, é a resposta de Jesus, confirmando a promessa de que o Consolador viria para repetir as lições, para dizer coisas novas e para ficar por todo sempre conosco, conforme vem acontecendo. Em outras palavras, o Espiritismo é Jesus de volta, caminhando conosco e apontando-nos o rumo da plenitude. O maior presente que eu já recebi de Deus, a possibilidade de poder entrever-me, ver o outro e conceber o mundo numa perspectiva de grandiosidade e profundidade, como jamais poderia tê-lo feito sem essa doutrina esplendente e maravilhosa, de vez que ela, em nos trazendo na sua base científico-religiosa, dá-nos o ensejo de reencontrar Jesus dentro de uma amplitude, dentro de uma envergadura que a humanidade não logrou manter ao longo do tempo. Doutrina espírita é um presente que nos requer gratidão. Não me sinto honrado por ter sido premiado e me sinto responsabilizado por ter que fazer um bom uso desse presente, distribuindo a quantos caminham comigo através da reflexão e da experiência de mudança que ela inevitavelmente nos convoca, de sermos uma pessoa melhor a cada dia. A doutrina espírita, através do seu tríplice aspecto, o aspecto de busca da verdade, de busca dos fatos, de pesquisa dos fatos, ciência, através da sua capacidade de tentar explicações e reflexões, levando em conta o elemento material e o elemento espiritual no seu aspecto filosófico, e através da sua capacidade de unir essas duas energias, que são a ciência e a filosofia, em torno de um propósito espiritual e divino, que é a verdadeira religiosidade, representa um ponto alto do progresso humano. Porque ao reunir essas três forças, ela dá asas para que o ser humano possa dar o seu grande voo em direção à imortalidade sublime. A doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos homens, notadamente no que diz respeito neste momento ao nosso mundo ocidental, a tradição cristã. A doutrina espírita representa a voz dos imortais, trazendo aos homens uma nova visão da vida, um novo paradigma, uma nova ferramenta de compreensão baseada em princípios que nos conduzirão a essa mesma compreensão. Deus, imortalidade da alma, a existência e sobrevivência dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. No seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, é um chamamento ao homem para uma compreensão integral da vida e principalmente para a descoberta do sentido da vida e do sentido que o homem encontrará para o enfrentamento das lutas e necessidades evolutivas. A doutrina espírita é uma síntese extremamente significativa de princípios que nos falam desde a certeza de Deus,
da imortalidade da alma, da sua comunicabilidade, do retorno do espírito ao cenário físico através da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e, acima de tudo, fundamentada também no ensino moral de Jesus. A doutrina espírita são os postulados, são orientações, considerado como a terceira revelação de Deus ao homem. A primeira foi a lei de Moisés, o Decálogo, recebido por Moisés como médium. A segunda, a lei de amor, recebida por Jesus, transmitida por Jesus. E a doutrina espírita é considerada a terceira revelação de Deus ao homem. Por quê? Porque ela ensina, dentro de uma unidade de orientações fundamentais, o que é necessário para a criatura progredir-se intelectualmente e como ela pode se tornar criatura melhor. São ensinamentos que se aplicam em qualquer contexto, em qualquer época. Ela é uma orientação que foi codificada por Allan Kardec e está consolidada, está resumida na forma de um código em um livro dos Espíritos e decodificada nas demais obras, das obras básicas da codificação. A doutrina espírita, ela foi transmitida até nós através da mediunidade. Se não fosse essa faculdade mediúnica, a doutrina espírita não chegaria até nós, na forma como chegou. E os médiuns foram espíritos escolhidos, que nasceram com essa missão de nos trazer essa mensagem, inclusive de espírito altamente evoluído, espíritos benfeitores da humanidade, que se reuniram, formaram um grupo sob a coordenação do Espírito de Verdade e nos transmitiram esses princípios básicos, chamados Espiritismo ou doutrina espírita. A doutrina espírita é um pórtico de luz. É uma doutrina abençoada que nos favorece, que nos dá a condição de conhecer a nossa realidade espiritual enquanto nós estamos aqui a caminho na Terra, na condição ainda de encarnados. É um roteiro, é uma doutrina com um conjunto de princípios básicos que nos dão a segurança acerca da existência de Deus, da existência da imortalidade do Espírito, da sua reencarnação, da evolução espiritual constante, da vida que prossegue numa evolução por meio do uso da liberdade e da responsabilidade de cada um. O Espiritismo é a síntese de tudo o que existe de mais perfeito na natureza, representando o somatório dos princípios que estão em todo o universo. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! A doutrina espírita é fonte de luz, é bênção em nossas vidas porque nos faz compreender a natureza do espírito, a sua íntima relação com a matéria, nos dá sentido e significado para as nossas existências, ofertando-nos não só um campo de estudo teórico das verdades universais, mas também um campo de trabalho que nos liberta através do bem que é não somente estudado, mas vivido, exemplificado, cultivado nas nossas intimidades. Doutrina espírita é a bênção de nossas vidas. Para nós que encontramos no Espiritismo o caminho, porque nos esclarece,
nos orienta, nos dá oportunidade de trabalho que vai aí trabalhando, vai orientando os nossos sentimentos, a nossa mudança no rumo das nossas conquistas maiores. Então, a doutrina espírita é realmente essa terceira revelação. E por que terceira? Porque a primeira não foi suficiente, a segunda nós esquecemos, precisamos da terceira. Então, precisamos aproveitar. O espiritismo é muito claro. Não há nenhum ponto obscuro na doutrina espírita. O preciso é lógico que nós estudemos, que nós procuremos muitas vezes esse estudo junto ao grupo de pessoas para que possamos debater algumas ideias, mas o espiritismo é de uma clareza ímpar. Então, realmente, uma bênção e a bússola para o nosso futuro como humanidade. Doutrina espírita é um movimento de libertação de consciências e corações. E esta libertação vem através dos ensinamentos dos espíritos que abrem a nossa cabeça, nosso coração, colocando aí a necessidade de renovação espiritual. Doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus e que veio à Terra para nos ensinar a amar segundo os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita é um farol. É uma pena, e naturalmente isso acontece, nem todo mundo tem condições de compreendê-la. Mas o espírita também não tem o dever, nem tem o direito de impor a doutrina espírita ao seu semelhante. No momento em que o espírito está maduro, ele trava contato com o conhecimento e ele o aceita na sua condição relativa. Mas o espírita, travando contato com a doutrina espírita, vai compreender que a doutrina espírita não salva ninguém. A salvação ela só acontece pelo esforço do indivíduo que vai conhecer e vai aplicar o conhecimento na própria libertação. A doutrina espírita ela é progressiva, como Allan Kardec disse. A última palavra ainda não foi dita. Os espíritos continuam travando contato conosco e nós mesmos como seres eternos, na meditação daquilo que já nos foi ensinado e daquilo que nós vamos realizando dentro de nós, nós vamos conhecendo mais e mais da própria lei divina, que na sua essência já foi ensinada para nós, mas que nós temos que descobri-la através do nosso próprio esforço. A doutrina espírita veio para nos ajudar nesse processo. Doutrina espírita enfeixa na atualidade do mundo o retorno do Evangelho de Jesus na sua pureza e simplicidade dos primeiros tempos. O Espiritismo, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ele atende a todas as necessidades humanas. Ele compreende todas as dores, explica todos os mecanismos. Os expositores espíritas podem apresentar limitações no entendimento dele, da doutrina espírita, mas a doutrina espírita atende a todas as necessidades da nossa humanidade, porque ela sintetiza as leis universais, revela sua dinâmica. Nós costumamos dizer que o Espiritismo, enquanto corpo doutrinário, é a fisiologia do universo divino e também o seu funcionamento. É a anatomia e a fisiologia. Um dos caminhos possíveis para encontrarmos a essência da vida. Mas, em entendendo e mergulhando na mensagem do Cristo, vamos ter na doutrina espírita um roteiro seguro, um convite a reflexões do pensamento, da filosofia, do sentido da vida. Um convite a entendermos as relações da natureza entre matéria e espírito, entre físico e metafísico, para, na junção de uma filosofia que nos resgata o sentido do viver, de uma ciência que nos aumenta as perspectivas da vida, encontrarmos a certeza de um Deus de amor, de um Deus justo
e de um mestre, Jesus, nos guiando, nos orientando. Doutrina espírita é reencontrar o Cristo, mais uma vez, junto de nós. A doutrina espírita é verdadeiramente mais uma prova da misericórdia divina de trazer para nós uma elucidação sobre o Evangelho de Jesus, traduzindo de forma simples, amorável e consoladora a possibilidade de estarmos matriculados na Escola Terra e termos um manual de bem proceder, como assim nos ensinou o Cristo. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! A doutrina espírita é a mensagem renovada do Cristo de Deus. Ela veio, como diz o Mestre, pelo Consolador, exatamente para ajudar não apenas os espíritas, mas para ajudar os homens a se descobrirem como filho de um Pai generoso. Até aqui, nós estamos habituados a entender a religião como instrumento de formalidade. A doutrina nos ensina que ela é um instrumento de união com o Criador. Observemos que a cada dia a imprensa, os meios de comunicação, de um modo geral a mídia, ela está utilizando a terminologia espírita, do movimento espírita, da mensagem espírita, exatamente para que o homem aos poucos, nas religiões diferentes e várias, habituem, ainda que de maneira imperceptível, a falar com Deus dentro dele próprio pelas suas ações. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é uma doutrina que tem um tríplice aspecto. Tem o aspecto filosófico, religioso e científico. Quando falamos científico, é a ciência espírita. As explicações que a nossa ciência humana não consegue falar. Então, o intercâmbio com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, o aspecto filosófico, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, e o aspecto religioso, aquela possibilidade da ligação com o Criador, sem dogmas, sem hierarquia, mas na busca da renovação, que é o mais importante para todos nós. Nos renovarmos interiormente, colocando em prática o que sabemos, para sermos seres mais úteis para nós, para a sociedade no processo evolutivo. Doutrina espírita, para nós, recebe a conceituação de nova oportunidade ou de nova roupagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diriam os companheiros, mas ela tem uma visão tríplice, ela é filosofia e ela é ciência. Certamente. Mas ela é uma filosofia e uma ciência que tem como tarefa servir de caixa de ferramenta para que nós nos descubramos e descubramos o sentido e o significado da vida. E este sentido e este significado estão na nossa integração à vida verdadeira, que pode se dar pelo caminho mais direto, mais denso, mais seguro
que é o reencontro do homem com Jesus e a sua mensagem para chegarmos até a integralidade do Pai. Doutrina espírita é a oportunidade de revivermos nos tempos atuais, com as ferramentas atuais, a herança do Evangelho de Jesus. Bendita ciência que liberta, nos disse Amália Domingo Soller. Bendita ciência, bendita filosofia, bendita religião. A doutrina dos espíritos é o consolador prometido, é o cristianismo redivivo que veio para soerguer as nossas almas. Louvemos a doutrina dos espíritos. A doutrina espírita é esta ciência de síntese que tem um aspecto experimental quando investiga através da mediunidade o mundo espiritual e ao descobri-lo, descobre que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Isso resulta em uma grande transformação filosófica, gerando uma nova filosofia, uma corrente filosófica nova, que produz uma ética transformadora, restaurando assim os princípios maiores do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, portanto, é este conhecimento de síntese que reúne a ciência do espírito e da imortalidade, a filosofia que interpreta os enigmas do trânsito entre o nascimento e a morte, entre a vida e a desencarnação, e deságua em uma ética extraordinária que restaura a moral do Evangelho e que nos propõe o amor universal como meta do ser em sua evolução. A doutrina espírita é o arsenal de luz, através do qual a bondade divina nos trouxe o esclarecimento acerca das questões fundamentais da existência. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Assentada sobre o conceito de Deus, na existência do espírito e da matéria como princípios fundamentais do universo, ensina-nos que o progresso é a resultante da interação do espírito e da matéria, pela bondade divina, para aprender-lhe as leis que regulam o universo, através da continuidade da existência a manifestar-se, ora na carne, ora fora dela, no ideal de construir, no nosso entendimento mais profundo, o amor, a consciência da realidade das coisas, a expressar-se em nossas continuadas atitudes no bem. A doutrina espírita é farol que nos esclarece e ilumina para que sejamos melhores cada vez mais. Doutrina espírita foi a minha salvação, continua sendo a minha salvação, e eu não entendo doutrina espírita sem a prática efetiva da caridade, sem o esforço do autoaperfeiçoamento e, acima de tudo, sem a união dos espíritas. A doutrina espírita, ela é o trilho da minha vida. E eu acho que de todas as pessoas que conheceram essa abençoada doutrina, e eu sou fascinada pela estrutura da doutrina espírita, que tem um aspecto científico ligado à aquisição do conhecimento, o aspecto filosófico, onde nós vamos nos debruçar sobre esse conhecimento e ver o seu significado, e depois isso vai desembocar toda na nossa escolha das atitudes, que significa o aspecto moral da doutrina. Abençoada doutrina, agradeço todos os dias os meus familiares terem me colocado na porta de um centro espírita.
tendência de mudança que ela inevitavelmente nos convoca, de sermos uma pessoa melhor a cada dia. A doutrina espírita, através do seu tríplice aspecto, o aspecto de busca da verdade, de busca dos fatos, de pesquisa dos fatos, ciência, através da sua capacidade de tentar explicações e reflexões, levando em conta o elemento material e o elemento espiritual no seu aspecto filosófico, e através da sua capacidade de unir essas duas energias, que são a ciência e a filosofia, em torno de um propósito espiritual e divino, que é a verdadeira religiosidade, representa um ponto alto do progresso humano. Porque ao reunir essas três forças de grandiosidade e profundidade, como jamais poderia tê-lo feito sem essa doutrina esplendente e maravilhosa, de vez que ela, em nos trazendo na sua base científico-religiosa, dá-nos o ensejo de reencontrar Jesus dentro de uma amplitude, dentro de uma envergadura que a humanidade não logrou manter ao longo do tempo. Doutrina espírita é um presente que nos requer gratidão. Não me sinto honrado por ter sido premiado e me sinto responsabilizado por ter que fazer um bom uso desse presente, distribuindo a quantos caminham comigo através da reflexão e da experiência. Ela dá asas para que o ser humano possa dar o seu grande voo em direção à imortalidade sublime. A doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos homens, notadamente no que diz respeito neste momento ao nosso mundo ocidental, a tradição cristã. A doutrina espírita representa a voz dos imortais, trazendo aos homens uma nova visão da vida, um novo paradigma, uma nova ferramenta de compreensão baseada em princípios que nos conduzirão a essa mesma compreensão. Deus, imortalidade da alma, a existência e sobrevivência dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. No seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, é um chamamento ao homem para uma compreensão integral da vida e principalmente para a descoberta do sentido da vida e do sentido A doutrina espírita é o arquipélago de luz que chegou à Terra no dia 18 de abril de 1857. A humanidade desesperada rogava aos céus que mandasse a resposta às suas interrogações afligentes. E os espíritos nobres, como verdadeiras estrelas, desceram ao orbe sombrio e iluminaram as consciências, abrindo espaços para a reflexão, para o encorajamento e para a dedicação ao reerguimento moral e espiritual de si mesmas. A doutrina espírita, a terceira revelação judaico-cristã, é a resposta de Jesus, confirmando a promessa de que o Consolador viria para repetir as lições, para dizer coisas novas, e para ficar por todo sempre conosco, conforme vem acontecendo. Em outras palavras, o Espiritismo é Jesus de volta, caminhando conosco e apontando-nos o rumo da plenitude. O maior presente que eu já recebi de Deus, a possibilidade de poder entrever-me
ver o outro e conceber o mundo numa perspectiva